Você já foi usado como ninho para os ovos de alguém sem nem perceber? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. A pergunta soa estranha e talvez até absurda. No entanto, ela nos conduz a uma das mais reveladoras metáforas da natureza: o comportamento do cuco, essa ave que não choca os próprios ovos. Ela os deposita em ninhos alheios, fazendo com que outras aves criem e alimentem seus filhotes como se fossem seus. E o resultado disso? O filhote de cuco muitas vezes cresce às custas da morte ou do abandono dos filhotes legítimos do ninho. Mas e se esse fenômeno não tivesse restrito apenas ao reino animal? E se estivéssemos, sem saber, criando e alimentando ideias que não são nossas? A filósofa Lucilena Galvão utiliza essa analogia para refletir sobre a forma de como as ideias, crenças e padrões de comportamento são implementados em nossas mentes desde cedo, pela cultura, pela mídia, pela educação padronizada e, mais recentemente, pelo algoritmo. E nós, como aves distraídas, nutrimos essas ideias como se fossem legítimas, sem suspeitar que podem estar nos desviando do nosso próprio desenvolvimento. O ovo de cuco torna-se, então, um símbolo de uma crise contemporânea, a falta de pensamento autêntico. O que é pensar, afinal? Não basta ter pensamentos. Isso qualquer mente passiva tem. Pensar de fato é um ato, um esforço consciente, um movimento de alma que exige presença e lucidez. Platão, lá na Alegoria da Caverna, já nos alertava. O mundo visível é uma sombra do real, e os prisioneiros acorrentados tomam as sombras por realidade. Essa imagem é assustadora e atual. Estamos presos às sombras das opiniões alheias, das ideias prontas, das verdades virais, sem nunca virar o rosto para a luz. Lucilena aprofunda essa crítica. A educação, tal como recebemos, muitas vezes serve mais à formação de obedientes do que à revelação de sábios. Fomos treinados a repetir e não a refletir. Immanuel Kant, no século XVIII, já denunciava essa condição com um conceito de minoridade, que define como a incapacidade de pensar por conta própria. Ele descreve em seu ensaio o que é o esclarecimento. Esclarecimento é a saída do homem da minoridade, do qual o próprio homem é o culpado. Minoridade é a incapacidade de fazer o uso do entendimento sem a orientação do outro no entendimento de Kant. Ou seja, o ovo de cuco é a minoridade moderna, a alienação consentida. Vivemos numa sociedade que fala em criatividade, mas recompensa a conformidade. Como então recuperar a autonomia do pensamento? Como garantir que essas ideias que nutrimos sejam nossas e não implementadas? Como garantir que essas ideias que nutrimos sejam nossas e não implementações invisíveis? Cortella concorda, afirmando que a filosofia não é um luxo, é uma necessidade. Não é um adorno, é uma ferramenta. Serve para construir o sentido da existência. Em Epicteto, um estoico, nós vamos encontrar que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o ovo de cuco é a minoridade moderna, a alienação consentida. Vivemos numa sociedade que fala em criatividade, mas recompensa a conformidade, que clama por inovação, mas pune o pensamento divergente. Confunde-se criatividade com excentricidade vazia e originalidade com ruído. Lucilena nos convida a entender a criatividade como um ato de conexão interior.
Criar é, antes de tudo, ser fiel a si mesmo. Como dizia Sêneca, a vida é curta, mas é longa o bastante se soubermos aproveitá-la bem. E isso é possível quando a alma participa do processo da vida, quando estamos presentes em nossos atos e pensamentos, e não apenas obedientes a um script externo. Mário Sérgio Cortella reforça ao dizer que a criatividade não é um dom, é uma postura, é um jeito de estar no mundo. Criar exige coragem. Coragem, como nos lembra Nietzsche, é para poucos, abre aspas. A grandeza do mundo está em ser uma ponte e não um fim. O homem criativo é a ponte entre o que existe e o que não existe ou ainda o que não foi revelado. Mas ele só consegue cumprir esse papel quando não está ocupado demais cuidando dos ovos que não são seus. Vivemos em um tempo de hiperconectividade, mas de profunda desconexão interior. Observemos memes, manchetes e slogan com velocidade, mas raramente mastigamos o conteúdo com profundidade. Nietzsche criticava duramente essa superficialidade. Segundo Nietzsche, os homens preferem ter certezas a ter verdades. É mais confortável viver no piloto automático, alimentando ideias alheias, do que encarar o trabalho silencioso de cultivar o próprio discernimento. Porém, como alertava Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Se não refletirmos sobre o pensamento, não somos autores da nossa própria história. Somos apenas instrumentos, corpos que agem, não sabem o porquê. Ou seja, tudo começa de dentro. A mente é o verdadeiro ninho e a responsabilidade de escolher o que se desenvolve ali é exclusivamente nossa. E então, qual filhote você tem alimentado? O ovo de cuco é uma metáfora poderosa. Ele nos desafia a observar com honestidade a qualidade das ideias que temos alimentado. Elas são sementes da nossa essência ou fruto da distração e da manipulação? Essa pergunta não se responde com rapidez. Requer silêncio, leitura, estudo e, acima de tudo, vontade de ser livre. Como escreveu Camus, a liberdade é nada mais que uma chance de ser melhor. Então, que essa chance não nos escape. Que possamos olhar para dentro, examinar o nosso pensamento, reavaliar as nossas crenças e, quem sabe, devolver ao cuco os seus ovos. Pense nisso. E eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.